Estamos aqui, eu e o Renato, para contarmos a história da comunidade São Paulo Apóstolo. Eu vou contar a primeira parte, depois o Renato conta a segunda parte da história. Antes da fundação. Quando me mudei aqui para o Jardim Santana, em uma casa que construí, atrás aqui do Lar da Terceira Idade, comecei a frequentar o terço que um grupo de mulheres rezava. O terço era semanal, nas residências aqui dos bairros próximos. Éramos em 3 homens e várias mulheres. Eu, João Baraldi e João Francisco Zerneri. Todas as semanas comparecíamos ao terço. Um dia, modéstia à parte, tomei a iniciativa de propor aos 2 João que procurássemos organizar também uma reunião de homens para a meditação do Evangelho. E prontamente eles toparam. Fomos até a diretoria do Esporte Clube Maringá e solicitamos o salão para a realização das reuniões que aconteciam todas as terças-feiras, às 20 horas. Isto a partir do ano de 1982. Convidamos alguns homens para participarem e, graças a Deus, o grupo cresceu. No mesmo Maringá, solicitamos ao Monsenhor Augusto Alves Ferreira que visse a possibilidade da celebração de uma missa, uma vez por mês. Ele concordou, celebrou várias missas no Maringá e depois os assuncionistas passaram a celebrar. O padre Eduardo, holandês, celebrou a Santa Missa por vários anos no Esporte Clube Maringá e depois na Igreja São Paulo Apóstolo, que seria construída anos depois. Fundação da comunidade. Em 1984, no mesmo Esporte Clube Maringá, local onde os homens se reuniam semanalmente para rezar e meditar o Evangelho, surgiu a ideia da construção de uma igreja para abrigar as missas, reuniões e outros movimentos. E foi aí que surgiu a comunidade. Uma pergunta surgiu entre nós: que santo seria o padroeiro? E realizamos uma votação na casa do Ismael Ferreira, na rua Camilo Leles. E ali, por quase maioria de votos, escolhemos São Paulo Apóstolo, um dos pilares da nossa Igreja Católica. A partir daí, a nossa atenção foi também para a construção da igreja, do templo, porque a Igreja Viva já estava pulsando com reuniões de mulheres, homens e outras iniciativas. O terreno para a construção da igreja. Precisávamos de um terreno. E aí? Como fazer? Como consegui-lo? Fomos então, eu e João Baraldi, que era vicentino também, conversar com o Dr. Valdir Pérez, então presidente do Lar da Terceira Idade. A ele solicitamos a cessão para a comunidade São Paulo Apóstolo de um lote de terra localizado aos fundos do Lar da Terceira Idade. E ele de pronto nos disse que concordava, mas que precisava da autorização dos demais diretores e que haveria uma reunião na semana seguinte.
e ele iria expor o nosso pedido nessa reunião. Assim ocorreu. A diretoria do lar aprovou e o terreno foi cedido. Construção da igreja. Enquanto as missas e reuniões aconteciam no Salão do Maringá, planejamos como conseguir os recursos para a construção. Solicitamos ao engenheiro Roque Gomes Filho, católico praticante, a gentileza de fazer o projeto, e ele, também de pronto, atendeu o nosso pedido. E em cima do projeto da primeira igreja, hoje ela está bem maior, traçamos os planos quanto a conseguir os recursos necessários. Quermesse. Para levantar recursos, somente uma saída já consagrada em outros locais. Só uma saída. Realização de quermesses anuais. Algumas foram em parceria com o Lar da Terceira Idade, no terreno em frente ao lar, e depois exclusivamente para as obras da igreja, de construção da igreja de São Paulo, na rua de frente aqui ao templo. Mas logo depois da primeira quermesse, um grupo de homens voluntários construíram os alicerces. Havia um valor já arrecadado na primeira quermesse para a compra do material. Assim foi feito. A cada quermesse avançava-se em mais uma etapa para a construção da primeira igreja. Uma vez coberta, com o auxílio inclusive de vários empresários da cidade, que nos doaram as telhas, e com o chão ainda de tijolos, aconteceu a celebração pelo padre Eduardo da primeira missa na Igreja São Paulo Apóstolo, ainda por ser terminada. Mais algumas quermesses foram realizadas na Rua Madre Rosa Gatorno, em frente à igreja. O acabamento foi efetuado até que em 1991 foi devidamente consagrada em uma missa com as presenças do Monsenhor Augusto Alves Ferreira, pároco da Paróquia do Divino Espírito Santo, do Padre Eduardo, nosso capelão, e do Padre Marcos, primeiro pároco da Igreja São Francisco de Assis. Enquanto tudo isto acontecia, inauguração da nova igreja, obras de acabamento, nós lançávamos o jornal Ser Católico, que chegava gratuitamente em todas as casas da comunidade, dos bairros aqui vizinhos. Também realizávamos em casa reuniões com jovens e adolescentes para a meditação do Evangelho e para orações. Inclusive, o Renato é um dos que participavam, hoje presidente da comunidade, dessas reuniões que realizávamos em casa com jovens e adolescentes. Também aconteceu naquela época, no tempo da inauguração da igreja, aconteceu a formação de representantes de quarteirões. O que fazia o representante de quarteirão? Representante da comunidade de São Paulo em todos os quarteirões dos bairros aqui localizados. O que ele fazia? Em nome da comunidade, quando nascia uma criança ali no quarteirão,
ele levava uma mensagem da comunidade São Paulo Apóstolo para a família em festa. Quando alguém estava doente, o representante do quarteirão ia até a residência da pessoa enferma e, em nome da comunidade, levava uma palavra de conforto. Quando alguém ia se casar, também a comunidade levava ao noivo ou à noiva o abraço da comunidade. E quando falecia alguém, também o representante de quarteirão ia até a residência da família enlutada e levava a palavra de consolo da comunidade. Representantes de quarteirões, muitos dos quais estão em plena atividade até hoje. Na primeira igreja, eram celebradas missas todas as últimas sextas-feiras de cada mês. Também reuniões de oração e meditação de homens e mulheres. Catequese para as crianças, curso de crisma para adolescentes e jovens. Procissão do padroeiro e via sacra pelas ruas dos bairros próximos. E momentos, claro, distintos. Fui presidente da comunidade, uma honra muito grande, e depois fizemos uma eleição e assumiu o Milton Alaor Baraldi. Eu fui um dos presidentes, né? São vários. E depois que eu saí, pude continuar também com muita satisfação no conselho. Era o que eu tinha para contar sobre a primeira fase da história da comunidade São Paulo Apóstolo. Da minha parte, meu muito obrigado, e vamos ouvir com atenção a palavra do atual presidente da comunidade, o Renato Bento. Dando sequência ao José Maria Marteles Canapé, o grande precursor da nossa comunidade São Paulo Apóstolo, a gente vai falar um pouco da segunda fase da comunidade. Em 92, eu já tive a oportunidade, na época, de estar participando com essa diretoria e participava, como o Zé já disse, lá em 85, na casa do José Maria, ele já fazia atividades com os jovens e adolescentes a respeito da nossa Igreja Católica. Então eu tenho muito a agradecer por isso também em particular, mas a gente vê as obras de Deus, Em 92, retornando, como o Zé já havia falado, eu entrei na comunidade junto com esse pessoal mais velho da comunidade, aprendi muito com eles, e eles tiveram um discernimento na época, Deus colocando as coisas, de colocar pessoas jovens na diretoria, e me convidaram a participar da catequese. Foi o primeiro convite que eu recebi de estar participando da comunidade São Paulo Apóstolo. Então, em 92, participei da catequese, entrei na catequese, e logo em seguida eles já fizeram um censo na comunidade, como o Zé já havia falado também aqui. E participando do censo, a gente começou a ter uma visão da comunidade, Deus foi colocando no nosso coração que algo devia ser feito. Então, se formou a segunda fase da comunidade. Foi até 97, Deus foi preparando. Em 97, a diretoria quem escolhia o presidente, quem que ia ser os próximos, quem que era o próximo presidente que ia conduzir a comunidade. E com muita alegria eu fui escolhido para ser em 97 o presidente da comunidade, E juntamente com eles, continuando no conselho, participando. Eu era muito jovem também, mas acho que Deus queria uma participação jovem, então assumi esse compromisso e junto com eles a gente começou a reestruturar a parte espiritual e patrimonial da comunidade. Já havia os movimentos, como o Zé já citou aí na primeira parte. Então a diretoria já não passou a ser mais escolhida pelos membros que estavam na diretoria em si, mas sim com os movimentos que já existiam na comunidade e aqueles que viriam a acontecer na comunidade. Então ela foi dividida em administração, conselho fé e conselho obras. Conselho administração, ela foi depois em 2005. Quem começou a escolher o presidente da comunidade foram os membros da própria comunidade. Inclusive, alguns membros, todos os membros que eram perseverantes, eles poderiam ser o presidente da comunidade.
Então, em 2005 aconteceu essa primeira aclamação do presidente da comunidade. E ela passou de biênio para quadriênio. E depois, com o Conselho Fé, onde foi estruturada a diretoria, havia renovação carismática, que era um grupo de jovens da comunidade que se iniciou lá na década de 90, no Largo São João, e depois ele veio para a comunidade em 1990, mas ele surgiu lá no Largo São João. O padre Fernando fez uma experiência de oração em 1990 na escola agrícola e montou um grupo aqui na comunidade de São Paulo Apóstolo. E nessa época, já saindo do grupo da Casa José Maria, eu pude participar desse grupo aqui com o padre Fernando, formando os jovens aqui na comunidade. E depois ele passou a ser chamado, o pessoal, depois do Largo São João, vieram a integrar o grupo aqui da comunidade de São Paulo Apóstolo que estava surgindo, fortaleceu mais o grupo, e o grupo começou a chamar Grupo São Paulo Apóstolo na década de 90. Logo mais para frente, ele vai ser chamado Grupo da Renovação Carismática Maranatá, onde fez essa junção. E esse grupo permaneceu até 2013. Um grupo, depois que eu vou falar aqui também, que ajudou muito na construção da nova igreja, do salão de festas. Esse foi o primeiro movimento do Conselho Fé, a renovação carismática. A catequese, como eu havia dito em 92, já que a diretoria queria que tivesse uma permanência jovem na comunidade também, uma extensão do que o Zé Maria fazia na casa dele, eu pude ter o prazer também de estar reunindo catequistas jovens na comunidade, mesclando com os catequistas mais velhos, e a gente conseguiu descolarizar a catequese já naquela época, de fazer com que a criança ouvisse as histórias, que a catequese se tornasse um encontro de catequese, que elas viessem aqui participar na comunidade, numa pequena sala que a gente tinha aqui, e fazer com que a comunidade começasse a crescer naquele instante. Novas pessoas começariam a vir para a comunidade. Esse foi o sinal da segunda etapa que a gente teve na comunidade, aquela extensão diante da fundação da igreja, da inauguração da igreja, e agora sim Deus está colocando mais pessoas na comunidade. Era uma nova etapa que estava se iniciando. Dessas crianças, muitos se tornaram catequistas e hoje são até catequistas ainda na comunidade São Paulo Apóstolo. E a gente consegue fazer isso até hoje, essa forma de catequese aqui na comunidade. E a gente tinha também uma celebração eucarística, a gente fazia aos domingos, onde o diácono na época era o Edson Barão, ele era diácono na época, ele fazia essa celebração. E dessa celebração que a gente fazia com os pais e com as crianças, surgiram os músicos da nossa comunidade. Muitos músicos hoje aqui na nossa comunidade surgiu nessa celebração. Então o fruto da catequese também foi muito grande. E agora em 2014, da catequese também surgiu os Anjinhos de Deus, que são crianças da própria catequese que cantam na igreja, que ajudam nos encontros da catequese paroquial. Surgiu da nossa catequese também. O terceiro Conselho Fé é a liturgia, como o Zé já havia falado também. Em 98, as missas passaram a ser o primeiro e terceiro sábado do mês às 7 horas da noite. Ela era às sextas-feiras, E ela passou a ser aos sábados. Em meados de 2005, ela passou a ser às 17 horas e 45 da tarde, como é até hoje. Veio numa sequência com o padre Valdeir, depois com o padre Durval, e depois o padre Maurício em 2007 e o padre Jorge. E em 2007 foi formado também na comunidade o Ministério de Música Yeshua, que é esse próprio pessoal lá da catequese de 92 que surgiram, os músicos, eles formaram esse grupo para poderem estar tocando nas missas aqui na comunidade e estar tocando também nas missas, ajudando nas missas paroquiais. Em 2003 começou a surgir as missas campais aqui na comunidade, que é do bairro Sertãozinho.
que faz parte também da comunidade. Então começou lá em 2003 a missa campal. Depois mais um movimento no Conselho Fé foi o representante de setor. Como o Zé já havia dito, representante de quarteirão passou a se chamar em 99 representante de setor, porque o bairro foi dividido em 14 setores. A gente fez um novo censo que foi feito lá em 92. Em 99 a gente retomou, continuou com o jornalzinho Ser Católico, né? Que o Zé Maria iniciou lá atrás. A gente continuou com esse jornal, inclusive com a presença dele também, fazendo isso, né, com a gente. E 14 setores, eles tinham as imagens peregrinas de São Paulo Apóstolo, que iam visitar as residências. Então, em cada setor da comunidade, que eram os bairros que a gente tem aqui, se eu não me engano são 5 bairros, né? Tinha 14 imagens peregrinas que visitavam os lares, fazendo aquelas visitas que o Zé já havia falado, que surgiu lá em 92, já na época da igreja lá que foi fundada. Foi dada essa sequência e continuava as visitas para os aniversariantes, para quem ia casar, como o Zé já havia comentado. E até meados de 2014, 2015, eles estavam na ativa ainda, os representantes de setores. O próximo Conselho Fé foi a evangelização. Em julho de 98, o grupo da São Francisco, da Paróquia São Francisco, veio visitar a nossa comunidade, um trabalho que eles faziam lá de visitar as casas. Foi feita uma visita aqui, a gente foi feita inclusive na minha casa e na casa do Chicão, e a gente começou também com eles dar os primeiros passos da evangelização nas residências, fazendo esse movimento também. E logo na sequência a gente recebeu um presente de uma imagem de rosa mística para o grupo. Então a gente começou a levar a imagem de rosa mística também nas residências, e esse movimento começou a chamar, depois aqui na comunidade, já a gente dando os nossos passos de evangelização, movimento Zaqueu. Era um movimento que visitava as famílias todas as semanas em nossa residência. Em 2000, esse movimento Zaqueu ele passou a se estender para a igreja. Então a família recebia a imagem em casa, recebia a comunidade em casa, recebia uma palavra, tudo isso que já foi falado, e vinham até a igreja trazer a imagem de rosa mística para que ela desse sequência para outra residência, e assim sendo, eles começavam a participar da igreja. Foi outro segundo passo de crescimento da comunidade, da catequese, como eu havia dito lá, e agora com o movimento Zaqueu se estendendo para a igreja, o pessoal começou a participar também das missas, começaram a retornar para a igreja. O último Conselho Fé é intercessão. Já havia os movimentos de terços lá atrás, desde 1953, com a mãe do Célio Baraldi, a mãe do Miltinho Baraldi, a dona Marica, né? Se eu não me engano, o apelido que ela tinha. Ela já fazia os movimentos em 1978, com a dona Magda Pazotti também, Terço pelas Almas. Enfim, havia muitos movimentos já naquela época que eles faziam com os terços. Então, o que a gente veio fazer depois? A gente reuniu esse pessoal na igreja, centralizou esse terço na igreja. Eles começaram a fazer um terço central pelas almas aqui na igreja. E logo em seguida, veio as missões redentoristas em 2001, né? Que veio dar muita força para a comunidade também. Foi o terceiro passo de crescimento espiritual da comunidade. Primeiro a catequese, o segundo que eu tinha falado aqui do movimento Zaqueu, o terceiro agora com as missões redentoristas em 2001, que movimentou todo o bairro, veio pessoas novas participando também do bairro, a comunidade começou ainda a crescer mais ainda. Em 2004, membros da comunidade fizeram uma peregrinação a pé, Aparecida, se reuniram, os homens fizeram uma peregrinação a pé, no sentido também de pedir a graça de Deus, porque já estavam percebendo que Deus estava agindo, né, de uma maneira especial. Então foram até Aparecida, eu também fiz parte dessa peregrinação, e foi em fevereiro de 2004, depois a gente chegou lá na Aparecida, no outro dia a gente entrou com a imagem da padroeira, né, até o altar, e consagramos a comunidade aos novos trabalhos que Deus queria fazer nessa peregrinação. Então aí
foi o quarto passo da comunidade, essa peregrinação. Em janeiro de 2005, quando iniciou o terço Cantados de Reis aqui na igreja, pela Dita Baraldi e mais o pessoal, eles iniciaram o terço Cantado de Reis na comunidade também, que todo ano é feito dia 6 de janeiro. Em janeiro de 2007 aconteceu as Santas Missões da Providência Santíssima, né, que vieram também fazer umas missões aqui na comunidade, para fortalecer ainda mais a comunidade que já estava com bastante membros participando. Aconteceram também as grandes novenas da comunidade, que acontece de 7 em 7 anos. 2007 aconteceu a primeira, 2014 aconteceu a segunda, 2021 aconteceu a terceira. Essas foram as missões que fortalecem a nossa comunidade, de 7 em 7 anos, que é o número da perfeição. Aí partimos para o Conselho Obras. Conselho Obras, um dos movimentos é a caridade, que lá em 1983, antes da fundação da igreja até, a dona Sebastiana e a Margarida já faziam a coleta dos alimentos para doação para os vicentinos. Então aqui a gente retomou lá na frente essa caridade com os membros da nossa comunidade. Aqueles representantes de setor ia nas casas e via quem estava com necessidade, né, material, além da espiritual que a gente já fazia com o movimento Zaqueu, ajudavam com alguns mantimentos também. Então um dos movimentos foi a caridade, né, do movimento Conselho de Obras, que já veio dando sequência lá de 1983. Depois veio a Providência, né, que é a integração social das famílias, manutenção da comunidade, auxiliar a paróquia e a retribuição ao lar da terceira idade e ao Esporte Clube Maringá. Esse movimento da Providência foi quando Deus começou a agir em nós. A parte espiritual já estava montada, as pessoas já estavam na igreja, nós precisávamos de um espaço maior. Então em 1999 Deus já estava colocando esse movimento, porque a gente tinha uma sala só de catequese. Então a gente começou todos os sábados, com grupos de jovens também, fazer o mesmo trabalho que foi feito lá em 91, trabalhos voluntários, foi feito com o pessoal aqui durante 4 anos, todos os sábados, fielmente vindo na igreja para fazer mais 3 salas de catequese, porque as crianças estavam aumentando, os catequistas estavam surgindo, as famílias estavam retornando na igreja. Então Deus já foi fazendo essa parte. Em 2003 iniciou a construção do salão de festas, porque a gente precisava ter um espaço maior também. Como que a gente vai arrecadar para continuar a igreja, né? Para manter a igreja, para ajudar a paróquia, para retribuir o lar que cedeu o salão de festas, para um dia poder estar ajudando o Esporte Clube Maringá, que eu vou falar também no finalzinho. Então, através daquele grupo que eu falei da renovação carismática lá de 1990, foi o pessoal que tomou a iniciativa de começar a fazer esse salão de festas. Jovens, não, vamos fazer uma quermesse, como já havia feito lá atrás, vamos fazer uma quermesse para que a gente consiga fundos para a comunidade. Fizemos a primeira barraca de bambu, pedindo um terreno aqui na gestão do Angelino José Pacola, através de José Maria Leite, que nos levou até a diretoria lá. A gente reuniu o pessoal da comunidade e o pessoal do Lar da Terceira Idade. Eles cederam o terreno aqui do Lar da Igreja agora novamente, como já haviam cedido lá na época do Valdir Pérez, como o Zé Maria já comentou. Cederam mais uma vez o terreno para que a comunidade tivesse uma expansão agora na parte material. E através da primeira barraca de bambu, a gente conseguiu dinheiro para começar a erguer o salão de festas. E ele foi de 2003 até 2006 essa construção, que a gente conseguiu erguer, cobrir e realizar as quermesses. A gente conseguiu realizar 16 quermesses até o momento. Esse ano passado a gente realizou uma quermesse já em prol da Paróquia Divino Espírito Santo, como eu falei aqui, em retribuição a tudo que o Monsenhor vem fazendo desde o início da comunidade. O Monsenhor sempre esteve presente, sempre deu o aval, sempre confiou e até hoje está presente e está com a gente. Então tudo isso é obra também, porque o nosso pároco estava junto, né, conduzindo, intercedendo, sentindo e permitindo que isso acontecesse, porque é obra de Deus, não foi nada obra nossa. A gente sempre frisa isso aqui, né?
Em 2006, Deus coloca uma nova, vamos dizer assim, uma nova missão para a gente, né? Encerra-se o barracão no momento e vamos fazer uma nova igreja. A igreja está pequena, vamos fazer uma nova igreja material, vamos dizer assim, né? Patrimonial, um patrimônio. Aí foi feito, em cima daquelas salas da catequese, que foi feita em 99 e inaugurou em 2003, abriu-se a igreja e em 2008, no ano paulino, né, convocado pelo Bento XVI, né, e na data do martírio de São Paulo, foi inaugurada essa nova igreja São Paulo Apóstolo. Não é uma nova igreja, é uma extensão do que já existia, porque é interessante que em 91, 25 de janeiro de 91, foi a data da conversão de São Paulo, então foi criado um novo templo na comunidade. Em 29 de junho de 2008, ela foi expandida no dia do martírio de Paulo Apóstolo, né? Então, que obra de Deus, né? Maravilhosa, que a gente vai vendo mesmo que Deus está colocando, né, a sua mão. E o salão de festa depois retomou em 2008 e foi até 2014 essa construção. E em 14 de maio de 2014, nos 30 anos da comunidade, porque ela foi fundada em 14 de maio de 84, em 14 de maio de 2014, nos 30 anos da comunidade, aconteceu a missa de inauguração do salão da São Paulo Apóstolo também, como aconteceu a missa também na reinauguração da igreja de 29 de junho de 2008. E só para terminar, né, hoje a gente tem o patrimônio que rege por toda a igreja, né? A diretoria é formada por todos os coordenadores de cada movimento desse que eu citei, de Conselho Fé e Conselho Obras, e de 4 em 4 anos é escolhido entre os membros que estão participantes da igreja, aquele que vai ser o presidente da comunidade. Alguns movimentos já não existem mais, então já não existem mais conselheiros desses movimentos na diretoria, tá? Mas a maioria desses movimentos ainda estão, a obra de Deus acontecendo na parte espiritual da igreja. Então é um laço que não se partiu, né? Ele continua desde 1984 até a data de hoje na comunidade. E só reforçando, né, que eu tinha falado da providência lá, o auxílio à paróquia a gente conseguiu fazer esse ano passado, a gente pretende continuar fazendo, né, ajudando a paróquia. Agora a gente tem condições porque a obra material já está feita aqui na comunidade. Pretendemos retribuir ao Lar de Terceira Idade também, por ter cedido esses 2 terrenos para a gente, e também ao Esporte Clube Maringá. Hoje a gente fez uma junção de membros da comunidade São Paulo Apóstolo com membros antigos lá, alguns do Esporte Clube Maringá, que presenciaram essa época que eles cediam para fazer as missas lá, até a catequese, se não me engano, também era lá, né? E hoje se reúnem para trabalhar para o bairro, né? Ter um bairro mais tranquilo, um bairro mais social, integrado com as famílias, com um trabalho esportivo com as crianças lá também. Então fez essa junção entre a comunidade São Paulo Apóstolo e Esporte Clube Maringá. Então a gente pede também para que as pessoas nos ajudem nesse projeto, porque para o bairro, é um trabalho social também, além do trabalho que a comunidade continua fazendo aqui na parte espiritual na comunidade. Então são planos de Deus que se iniciou em 84, ele foi colocando o seu dedo, foi falando para a gente como devia ser feito, desde aquela época até hoje. E a gente agradece mais uma vez o Monsenhor, que está até hoje com a gente aqui, de todos esses anos, a gente está firme aí. Que Deus suscite mais pessoas para vir participar da comunidade São Paulo Apóstolo. Você que está ouvindo aqui, venha conhecer, venha participar das missas aos sábados, às 5h45 da tarde, todo sábado. Venha participar da catequese, traga a sua criança, venha participar dos nossos movimentos espirituais, dos nossos movimentos sociais, das quermesses. Que tudo é função de Deus, é a vontade dele. E a gente agradece, eu agradeço o Zé Maria também. Se eu estou aqui hoje, é por ele ter tido aquela luz e ter feito o convite para mim também. E por isso que eu faço sempre esse convite às pessoas que estão iniciando na comunidade. Como os que estão entrando também fazem sempre esse convite para aqueles que estão vindo, para ter uma comunidade e receber como Cristo quer receber, né? Com carinho, com amor. É isso que a gente tem que agradecer à comunidade de São Paulo Apóstolo, que dure e perdure por muitos e muitos anos.